Já falamos aqui, Polícia Federal realizando hoje mais uma operação dentro do inquérito que apura ações da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, durante o governo de Jair Bolsonaro. Nesta manhã, um dos alvos da ação é o filho do ex-presidente, o vereador Carlos Bolsonaro, do Republicanos do Rio. E quem vai falar sobre esse tema com a gente é ela, professora Luciana Nepomuceno, nossa colunista. Lu, bom dia para você, seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia, Carol, bom dia, João, Bom dia para nossa audiência. Mais um elemento nessa história, nesse escândalo para a democracia, para o Estado democrático, para o nosso Brasil. Agora, a Polícia Federal, em nova busca e apreensão, apreendeu, curiosamente, um computador da ABIN na casa de um vereador. Não vou nem falar aqui que ele é filho do Bolsonaro. Imaginem vocês, com vereadores ou vereadoras, guardarem um equipamento eletrônico de propriedade da União. Faz parte do patrimônio público, mas está, curiosamente, na casa de um vereador. Que coincidência ou não, é filho do ex-presidente. E não me surpreende, não, esse resultado da busca e apreensão. Por quê? Quando foi feita a busca e apreensão contra o Ramagem, foram apreendidos 6 celulares e 4 computadores, sendo que dessa apreensão, um computador pertencia à ABIN e também um celular. Faço a mesma pergunta. Por que o ex-diretor da ABIN, atualmente deputado federal, estaria guardando em seu poder bens que pertencem ao patrimônio público? Então, todos esses elementos, e a investigação está sendo conduzida pela Polícia Federal, está tendo um inquérito em andamento, vão trazer à tona, Carol, muito mais elementos do que nós estamos vendo ainda nessa fase inicial. Mas realmente é um escândalo essa utilização da ABIN, não só para fins políticos, mas sim para fins pessoais, particulares, de um órgão de inteligência tão importante para o nosso país. E, Luciana, muito tem se falado, né, principalmente na última semana, que é mais uma vez uma operação que foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E muito fala, é perseguição e tudo mais, pelos atritos que já tiveram no passado. Como é que funciona essa situação? A Polícia Federal solicita ao STF ou o próprio Alexandre de Moraes que determine essa operação? Não. Ele está agindo a partir de uma provocação por parte da Polícia Federal, que fez uma representação. É como se tivesse entrado com uma ação em juízo para solicitar várias providências, que nós chamamos de providências cautelares, dentre elas a busca e apreensão. A Polícia Federal, inclusive, nessa representação, solicitou o afastamento do Ramagem das funções como deputado federal, o que foi, a princípio, indeferido pelo ministro Alexandre de Moraes. E por que eu uso aqui essa expressão a princípio? Porque nada impede que o Alexandre, enquanto condutor dessas deliberações, possa futuramente vir a dar essa determinação. Porém, por hora, ele não viu elementos que justificassem esse afastamento. Então, ele não agiu de ofício e também falar em perseguição, sabe, João, nós temos que ter muita cautela com o uso das palavras, das expressões, porque a Polícia Federal requereu essas medidas a partir de elementos de prova. Não foi, não, eu vou ali, por favor, agora fazer uma busca e apreensão ali contra fulano ou beltrano. Não, isso sim seria ilegal, inconstitucional. Mas não, tem elementos de prova, inclusive a representação aponta para a existência de uma organização criminosa no âmbito da ABIN, com vários núcleos de alta gestão, núcleo subordinado e núcleos de tratamento de log, por meio de cessão de servidores de policiais federais, da Polícia Federal, para trabalhar nessa ABIN paralela.
Ô, Lu, e quando a gente fala também, né, a gente falando do crime, é porque às vezes eu sempre falo isso com o João aqui, tem certas coisas que acontecem que a gente vê o tratamento, fica parecendo que já tem ali um fator, fala, não, mas isso aqui não é tão grave assim, ah não, foi só uma olhadinha, fica parecendo que não é um ato criminoso, a gente parece que tem dificuldade em alguns campos de dar nome às coisas. E falei que a investigação, ela deve acontecer e quem não tem culpa também deve defender a investigação, porque ela vai mostrar realmente quem são os envolvidos e quem são os inocentes. Então não tem por que temer uma investigação. Mas a gente falando dessa invasão de dispositivos, né, alheios, de monitoramento, de conversas, isso tudo, se não feito sob uma ação judicial, sob uma autorização, a palavra é crime, né? Exatamente, é crime porque, vamos pegar aqui nós, o cidadão e a cidadã comuns, sem sermos políticos, porque lá nós tivemos vários alvos políticos. Citando apenas como exemplo, teve um policial federal que utilizou drone para fiscalizar o ex-governador do Ceará. Tivemos policial federal investigando um sócio ou ex-sócio do Renan Bolsonaro. Então, tirando o campo político, você, cidadão ou cidadã, imagine o seu celular sendo monitorado, as suas conversas, a sua localização sendo monitorada sem autorização judicial. Isso é ilegal. Isso é, inclusive, inconstitucional. Eu dei esse exemplo semana passada e darei aqui no programa também. Imagina o síndico do seu prédio manipulando as câmeras de vigilância para te vigiar, com foco exclusivamente em você. Não pode. E aí, trazendo para a dimensão macro do que aconteceu, foram feitos vários procedimentos, um registro de 60 mil pessoas. 60 mil pessoas constam dos registros dessa apuração da Polícia Federal, com 1.500 números de telefone, e que envolve não é só o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a deputada federal, os senadores, ministros do Supremo, mas também jornalistas, professores, juízes. Então, nós temos ali realmente uma utilização de forma não republicana, e quem está falando isso não sou eu, isso está constando da representação da Polícia Federal e também da decisão do ministro Alexandre de Moraes, de uma utilização não republicana da ABIN, que é um órgão de segurança, que foi usado, inclusive, para poder verificar o currículo da promotora que investiga ou investigava o assassinato da Marielle, do motorista. Aí eu pergunto, o que tem a ver o currículo da promotora com segurança nacional, que é a função institucional da ABIN? Nada. Mas até isso foi objeto de apuração. Aí, a gente acompanhando, então, essas investigações, os desdobramentos, né? Trazendo tudo em tempo real aqui para você, ouvinte, telespectador, telespectadora. Professora Luciana Nepomuceno é a nossa colunista, advogada, está com a gente aqui toda segunda-feira, na segunda edição do Central 98. Os temas aqui são sempre polêmicos e sempre... mas assim que é bom. E a gente sempre sabe que eles vão se desdobrar e a gente com certeza volta a falar nisso em outras edições aqui da coluna de Luciana Nepomuceno. Com certeza, Carol. Boa semana para todo mundo.